Ok, eu acho que eu não preciso explicar como esse estilo de vídeo funciona, mas se alguém caiu de paraquedas, aqui vai uma explicação rápida. Os vídeos de iceberg fazem uso de uma analogia e funciona dessa forma. As informações e curiosidades mais conhecidas ficam no topo do iceberg, enquanto as informações e curiosidades mais obscuras ficam no fundo do iceberg. E o vídeo de hoje será um vídeo de iceberg, no caso, o iceberg dos filmes. E nele terá de tudo: filmes perdidos, filmes cancelados, acidentes, lendas e tudo mais. Só um aviso que esse iceberg foi montado por mim, usando esses dois icebergs que o canal gringo Zelker Productions fez, e que eu peguei e troquei alguns tópicos por alguns mais interessantes que eu conhecia. Dado esse recado, bora pro vídeo! Mensagens subliminares da Disney. Um boato muito antigo e conhecido é que a Disney estaria escondendo mensagens subliminares em seus filmes, e a grande maioria dessas mensagens envolvem sexo. Começa do Rei Leão, que supostamente estaria escrito sex, e a capa do filme, que teria a bunda de uma mulher, ou essas duas da Princesa Sereia. Se essas coisas foram intencionais ou não, nunca saberemos. A Maldição de Poltergeist. Poltergeist é um dos filmes de terror mais clássicos de todos os tempos, apesar de que pra mim ele tá mais pra um filme de aventura do que terror, mas tudo bem. Produzido pelo mito, que é o Steven Spielberg, o filme fez muito sucesso tanto na crítica quanto na bilheteria. Mas tem outra coisa que esse filme é conhecido, é a famosa Maldição do Poltergeist. Mas o que é essa maldição? Bom, a maldição do Poltergeist, assim como as outras maldições que eu vou falar mais tarde no iceberg, são um conjunto de acidentes que ocorreram durante a produção e que as pessoas tentam relacionar com os acontecimentos do filme, para dizer que o filme é amaldiçoado. Depois dessa explicação, bora explicar o que rolou durante os bastidores do filme para as pessoas falarem que o filme é amaldiçoado. Bom, de início, a garota que fazia o papel da protagonista do filme, Heather O'Rourke, sofreu de uma doença chamada doença de Crohn, que é uma doença crônica que afeta o intestino e pode causar dores abdominais, diarreia, perda de peso, anemia e fadiga. E ela, após o lançamento do terceiro filme da franquia, acabou morrendo aos 12 anos de idade, devido a essa doença. Esse menino, quando foi puxado pelo palhaço, quase morreu estrangulado, porque o animatrônico acabou segurando ele pelo pescoço de forma errada. Por sorte, o Spielberg conseguiu salvar o menino, e por último, essa cena do buraco cheio de esqueletos, foram usados esqueletos reais, já que seria muito caro criar esqueletos falsos, e não avisaram a atriz que os esqueletos eram reais. Rei Leão copia Kimba. Um dos casos mais conhecidos de plágio no cinema é de que o clássico filme da Disney Rei Leão é na verdade uma cópia de uma série de animes, Kimba, o Leão Branco, que é uma série de mangás e animes criado por Osamu Tezuka, que é praticamente o Walt Disney japonês. Com isso, a Disney teria plagiado a série de animes dos anos 60 e lucrado rios de dinheiro com o Rei Leão. E tipo, compara essas cenas do anime dos anos 60 com o Rei Leão de 94. São praticamente iguais. E principalmente o nome dos protagonistas, que é Kimba e Simba. Praticamente trocaram só uma letra. Então, isso prova que Rei Leão é uma cópia de Kimba, certo? Pois é, acredite ou não, mas essa história de que Rei Leão é uma cópia de Kimba é uma das maiores mentiras e desinformações da história. Tipo, quando você pesquisa vídeos comparando Kimba e Rei Leão, a maioria dos vídeos comparam o Rei Leão de 1994 com um filme do Kimba que foi lançado em 1997, 3 anos depois do lançamento do Rei Leão. Fora que Kimba e Rei Leão têm temas bem diferentes. Enquanto o Rei Leão é aquela clássica jornada do herói que estamos acostumados, Kimba trata de temas como colonialismo e a relação entre os humanos e a natureza. Tipo, no Kimba tem um episódio que acontece um genocídio de elefantes. A Maldição de A Profecia. A Profecia é um dos filmes de terror de maior sucesso dos anos 70 e também é considerado o filme mais amaldiçoado da história do cinema. Para começar, o filho do ator Gregory Peck se suicidou durante a produção do filme. Um membro da produção foi morto por um tigre e a mais bizarra de todas. Durante o filme ocorre uma cena em que um personagem é decapitado. E acredite ou não, um ano depois do lançamento do filme, o cara que criou essa cena estava andando de carro com sua assistente, até que ele bateu o carro, o para-brisa quebrou e foi no pescoço da assistente e a decapitou. E o nome da rodovia em que esse acidente ocorreu era Omen, que é quase o nome original do filme em inglês.
ocorreu tanta desgraça na produção do filme que chegou a ser lançado em 2005 um documentário chamado A Maldição de A Profecia, a origem de Obedeça a La Morsa. Obedeça a La Morsa é um daqueles vídeos bizarros de terror que você pode achar no YouTube. Tipo aqueles vídeos que começavam com o nome 333.333.333. Mas enfim, o vídeo se trata dessa mulher, que eu vou supor que é uma bailarina pela roupa, dançando. E tirando os efeitos que colocaram para fazer o vídeo parecer antigo, não tem nada demais. Tirando essa música super bizarra de fundo. Mas agora você deve estar se perguntando quem é essa mulher dançando e o que é esse vídeo. Bom, esse vídeo é na verdade um trecho de um filme chamado The Goddess Bunny, que é protagonizado por uma mulher trans chamada Sandy Crisp, que sofre de poliomielite e que infelizmente faleceu esse ano mesmo. A maldição do Superman. Essa é mais uma suposta maldição que existe no cinema, e ela diz que todo ator que interpretou o Superman acabava se dando mal. Os atores que são usados como prova dessa suposta maldição são George Reeves, que interpretou o personagem no filme Superman e os Homens Tupeiras, e na série Superman dos anos 50. E bom, no dia 16 de junho de 1959, ele foi encontrado morto em sua casa com uma pistola próxima ao seu corpo. Com isso, noticiaram que ele havia se suicidado, apesar de não ter encontrado nenhuma impressão digital dele na pistola. E o segundo ator usado como exemplo é o Christopher Reeve, que interpretou o personagem nos 4 filmes do Superman. E bom, se você conhece a história dele, você sabe que ele acabou sofrendo um acidente enquanto andava a cavalo e acabou fraturando a medula espinhal. Com isso, ele não poderia mexer o corpo do pescoço para baixo. E com isso, em 2004, ele acabou falecendo com 54 anos. Agora, será que essa maldição procede? Não. Já que os atores Brandon Routh, que interpretou o Superman no filme O Retorno do Superman de 2006, ainda está vivo, Tom Welling, que interpretou o Clark na série Smallville, também está vivo, e principalmente o Henry Cavill, que continua interpretando o Superman desde 2013 e também ainda está vivo. O Walt Disney está congelado. Essa é uma lenda que diz que o Walt Disney teria sido congelado criogenicamente para que no futuro, quando a ciência teria descoberto a cura do câncer, ele pudesse ser ressuscitado. A lenda tem por base 2 biografias lançadas e que elas afirmam que o Walt Disney conhecia a criogenia e que ele tinha muito interesse nessa área da ciência. Bom, essa lenda meio que cai por terra quando a própria filha do Walt Disney disse que seu pai não tinha interesse nenhum em ser congelado, tanto que quando ele morreu ele acabou sendo cremado. Mas existe uma teoria que diz que essa lenda do Walt Disney ter sido congelado era só uma espécie de marketing viral para o lançamento do filme Frozen, já que congelado em inglês é Frozen, e se você pesquisasse Frozen Walt Disney, você seria redirecionado ao filme. Suicídio do Munchkin. Existe uma lenda urbana que circula o clássico Mágico de Oz de 1939, que é a lenda de que um dos Munchkins, que são esses anões do filme, teria se suicidado e que é possível ver o corpo dele enforcado. Obviamente essa lenda é falsa e todos os vídeos que tem no YouTube são montagens. Tipo, os 3 atores estão indo na direção de tal corpo e nenhum deles falou que tinha um corpo enforcado ali? Como assim? Um dia com Bob Esponja calça quadrada. E um belo dia na Amazon, uma pessoa encontrou à venda um filme chamado A Day with SpongeBob SquarePants, que seria traduzido como Um Dia com Bob Esponja Calça Quadrada. E o filme seria um pseudo-documentário, que é um falso documentário criado com a intenção de parecer real, apesar dos fatos apresentados serem falsos. Mas no final das contas ninguém conseguia comprar esse filme, então começaram a fazer uma pesquisa para saber o que diabos era isso. Com isso foi iniciada uma das maiores pesquisas em busca de uma mídia perdida da história. Com isso, um canal gringo chamado Bad Hard Bunny conseguiu entrar em contato com o criador desse filme, e ele explicou que o filme não existia, e que ele era só uma espécie de teste para saber se as pessoas teriam interesse em assistir o filme. Mas no final das contas, a empresa que queria fazer esse documentário ficou com medo de levar um processinho da Nickelodeon e o filme foi cancelado. Food Fight roubado. Food Fight, ou A Guerra das Comidas em português, é um filme de animação em 3D bem ruim. Principalmente se você ver que o filme foi lançado em 2012, mesmo ano do lançamento de Valente e Detona Ralph.
O negócio é que esse filme na verdade era para ter sido lançado lá para 2005 e não em 2012. E o motivo disso ter acontecido é que alguém roubou os arquivos do filme, atrasando a produção. Não se sabe o motivo disso ter acontecido, infelizmente. Heartbeat in the Brain. Esse é um documentário de 1970 que mostra uma mulher chamada Amanda Findling, que é uma estudante de 27 anos que resolveu fazer uma trepanação com uma daquelas furadeirinhas usadas por dentistas. Se você não sabe o que é trepanação, é um método pseudocientífico que era usado na Idade da Pedra e na Era Medieval, em que uma pessoa abre um buraco no crânio com a intenção de liberar espíritos malignos de dentro da cabeça ou remover o estresse de dentro do crânio. Obviamente, a maioria das pessoas morriam após o procedimento por motivos óbvios. Esse documentário acabou sendo perdido, já que o filme nunca teve um lançamento em VHS, DVD ou qualquer forma de se ver esse filme em casa. E as únicas coisas que restaram do filme são essas imagens. Bastidores do Exorcista. Considerado por muitos, inclusive por mim, o filme de terror mais influente de todos os tempos, O Exorcista fez um grande sucesso tanto de bilheteria quanto de crítica, além de ter recebido um dos maiores snobs da história do Oscar. Mas enfim, esse vídeo não tem intenção de fazer uma análise do filme ou explicar esse snob histórico do Oscar. Isso vocês podem ver em outros canais. E sim falar um pouco da história de bastidores desse filme, que meu Deus, são muitas. Para começar com algo bem leve, você sabia que um cara chamado Paul Batson, que era um médico figurante no filme que fazia um radiograma, era na verdade um assassino na vida real, responsável pela morte de uma pessoa e possivelmente 6 outras pessoas? O quarto em que a Regan está sendo exorcizada era na verdade uma grande câmara fria. Sim, aquela névoa no quarto dela é por causa do frio e não um gerador de fumaça. E também tem o fato de que o set de filmagem pegou fogo, tanto que chegaram a chamar um padre para benzer o set do filme. Só para vocês verem o nível de coisas que aconteceram nos bastidores do filme. Superman do Nicolas Cage. Sim, você ouviu bem. Era para ter sido lançado um filme do Superman estrelado pelo Nicolas Cage. Bom, esse projeto cancelado seria o Superman Lives, e era para ser um reboot dos 4 filmes do Superman estrelados pelo Christopher Reeve. O filme seria uma adaptação da clássica HQ A Morte do Superman. O filme também teria o Tim Burton na direção do filme, o mesmo cara responsável pela direção de filmes como Beetlejuice, Edward Mãos de Tesoura e o Batman de 1989 e o Batman O Retorno. O filme acabaria sendo cancelado devido à desconfiança da Warner sobre a produção do filme, principalmente devido às escolhas do Nicolas Cage como protagonista e o Tim Burton como diretor. Tipo, imagina como que seria esse filme, o filme do Superman com Nicolas Cage e o Tim Burton de diretor, um cara que faz filme gótico fazendo um filme do Superman. Como que isso iria funcionar? 90 ou 75% dos filmes mudos foram perdidos. Apesar de não existir um consenso na porcentagem certa, uma coisa é fato: mais da metade dos filmes mudos foram perdidos para sempre. Ou seja, mais da metade da história do cinema está perdida. O motivo disso ter ocorrido é que a maioria dos rolos de filme usavam nitrato de celulose, um material que, se não for bem preservado, pode degradar o rolo inteiro, além de ser extremamente inflamável. Tanto que a maioria desses filmes foram perdidos devido a incêndios causados pela negligência dos estúdios em preservar os filmes direito. Com isso, filmes como Cleópatra de 1914 e El Apostol, filme argentino considerado o primeiro longa animado da história, estão perdidos para sempre. Bruxa de Blair e Holocausto Canibal são documentários. Holocausto Canibal é um filme que mostra os restos de gravações de uma equipe de pesquisadores americanos que foram até a parte colombiana da floresta amazônica para filmar tribos canibais. E Bruxa de Blair é um filme que mostra o resto de umas filmagens de jovens que teriam encontrado uma suposta bruxa. Bom, o que esses dois filmes têm em comum? Simples, os dois se vendem como documentários. Apesar deles terem um orçamento bem baixo, eles fizeram bastante sucesso, principalmente Bruxa de Blair, e deu início ao gênero de filmes Found Footage. Cidadão Kane colorido. Cidadão Kane é um filme de 1941, preto e branco, considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, e alguns críticos o consideram o melhor filme de todos os tempos. Só que nos anos 80, esse filme gerou uma certa controvérsia, já que um time de pessoas estava secretamente colorindo o filme com a intenção de fazer um relançamento.
O problema é que o diretor do filme, Orson Welles, antes de morrer, deixou bem explícito que seu desejo era que o filme nunca fosse colorido. Fora que, na minha opinião, o filme ser em preto e branco deixa ele com um charme, tipo Psicose, sabe? Não dá pra imaginar Psicose sem ser em preto e branco. Apesar disso, é possível achar no YouTube pequenos trechos do filme colorido. E tava bem ruim esse processo de descolorir o filme, só pra vocês verem aí. Suicídio dos Lemmings. Lemming são esses pequenos roedores que vivem nas florestas e tundras da América do Norte. São animais de pequeno porte e se alimentam de folhas, capim e brotos. Mas uma coisa que deixou esses pequenos roedores conhecidos é o fato de muitos deles cometerem suicídios em massa durante sua imigração. E bom, isso deles cometerem suicídio durante sua imigração é um grande mito, já que como durante sua imigração eles acabam passando por rios e lagos, inevitavelmente muitos deles iriam se afogar. Só que tem uma empresa muito famosa que contribuiu ainda mais para esse mito, a Disney, já que existe um documentário chamado Ártico Selvagem, e nele é mostrado a cena de vários lemmings se jogando de um penhasco. O problema é que mais tarde foi descoberto que essa cena foi forjada, e os produtores pegaram e jogaram os lemmings morro abaixo com a intenção de fazer parecer que os lemmings estavam se suicidando mesmo. Stanley Kubrick e Apollo 11. Apollo 11 é a famosa missão que levou os astronautas Buzz Aldrin e Neil Armstrong até a Lua. Mas com certeza você sabe que existem muitas pessoas que dizem que o homem na verdade nunca foi à Lua. E uma dessas teorias da conspiração é que na verdade o governo dos Estados Unidos teria contratado o Stanley Kubrick com a intenção de forjar a chegada do homem até a Lua. O motivo dessa teoria existir é o simples fato de que um dos filmes mais famosos do Kubrick, no caso 2001, Uma Odisseia no Espaço, ter sido lançado com um ano de diferença em relação a Apollo 11. Com isso, as pessoas que criam teorias da conspiração usaram desse fato para dizer que o Kubrick foi contratado para forjar a chegada do homem até a Lua. A morte de Brandon Lee. Brandon Lee, o filho do lendário ator Bruce Lee, era um ator que estava iniciando a sua carreira no cinema. Com isso, ele tinha feito papel de figurante ou de coadjuvante em seus primeiros filmes, até que enfim ele recebeu uma chance de protagonizar um filme. No caso, esse filme seria O Corvo, que é uma adaptação de uma HQ de mesmo nome, só que infelizmente ele acabou morrendo acidentalmente durante a produção, já que em uma das cenas era para ele levar um tiro, e normalmente no cinema eles usam balas de festim para simular um tiro de verdade, só que a equipe responsável pelo carregamento da arma acabou não percebendo que tinha uma bala de verdade no revólver. Com isso, o Brandon Lee levou um tiro no abdômen e foi levado às pressas ao hospital. Só que os médicos infelizmente não conseguiram salvar a sua vida e ele acabou falecendo. Bastidores do Mágico de Oz. O clássico filme de 39, Mágico de Oz, assim como O Exorcista, tem umas histórias de bastidores bem tensas. Para começar, o primeiro ator contratado para ser o Homem de Lata, Buddy Ebsen, acabou sendo afastado devido à tinta metálica usada, já que ela usava pó de alumínio na composição. Isso fez ele desenvolver algumas doenças respiratórias. Com isso, ele foi substituído pelo Jack Haley e para evitar problemas, eles usaram outra tinta metálica que não tinha pó de alumínio na composição. A atriz que fez a Dorothy, Judy Garland, sofreu vários abusos durante a produção, já que ela teve que manter uma dieta restrita com a intenção de manter um corpo mais infantil, já que ela tinha uns 16 anos. Além de que vários dos anões figurantes assediavam ela passando a mão por debaixo da saia. Ocorreu também um acidente com a atriz que interpretava a bruxa malvada, Margaret Hamilton, já que na hora que ela fazia sua retirada, eram usados explosivos, fogo e fumaça para esconder uma saída no chão. Só que na hora que ela fez essa retirada, um erro acabou acontecendo e ela foi atingida pelo fogo e com isso adquirindo várias queimaduras. The Dark Side of Oz. Provavelmente essa é a maior coincidência da história da humanidade, mas deixa eu explicar por partes. Primeiramente, eu acho que todo mundo que está vendo o vídeo conhece Mágico de Oz. Eu literalmente falei um pouco das histórias dos bastidores no tópico anterior. E segundo, eu preciso apresentar a vocês a banda britânica Pink Floyd e o seu álbum Dark Side of the Moon. Você pode nunca ter ouvido falar dessa banda ou sequer ouvir alguma música deles, mas com certeza você já deve ter visto a capa do álbum Dark Side of the Moon. Tá, mas o que esse álbum tem a ver com o Mágico de Oz? Simples, algum ser humano nesse planeta resolveu assistir ao Mágico de Oz com um álbum tocando ao mesmo tempo, e com isso ele percebeu que várias músicas do álbum se conectam perfeitamente com as cenas do filme. Aqui vão alguns exemplos. Na cena que a Dorothy se encontra com o espantalho, que quer ganhar um cérebro, a música Brain Damage, dano cerebral, começa a tocar, e tem uma hora que na letra da música é dita a seguinte frase:
was on the grass. E o espantalho começa a dançar freneticamente como um louco. Tem um som de batimento cardíaco no momento que a Dorothy tenta ouvir algum batimento no peito do Homem de Lata. No momento que a Dorothy encontra Oz, entra a música Us and Them, só que o Us tem um som muito parecido com Oz. E a maior de todas, quando a Dorothy finalmente volta para sua casa no Kansas, a música Home, Home Again, que significa casa, casa novamente, começa a tocar. Depois desse fato ter se tornado conhecido, muitas pessoas perguntaram aos membros da banda se eles fizeram isso de propósito, e eles disseram que não e que tudo não passa de uma grande coincidência. The Day the Clown Cried. The Day the Clown Cried, que ficaria traduzido como O Dia que o Palhaço Chorou, é um filme de 75 que não foi completado e nem lançado. O filme conta a história de um palhaço alemão chamado Helmut Durk, que após ter sido preso por imitar o ditador alemão Adolf Hitler enquanto estava bêbado, ele acaba sendo levado a um campo de concentração e lá ele acaba tentando animar algumas crianças judias, até que ele acaba formando um pequeno grupo de crianças que sempre estavam lá vendo sua apresentação. Só que em um certo momento, um grupo de soldados avisam o Durk que essas crianças serão levadas à câmara de gás. Com isso, os soldados lhe dão a oportunidade de alegrar as crianças uma última vez, antes delas serem levadas à câmara de gás. Com isso, ele chora, fazendo jus ao nome do filme. O motivo do filme nunca ter sido lançado foi devido ao ator Jerry Lewis, que interpretava o palhaço, já que ele dizia que o filme era ruim, tipo muito ruim mesmo. Por isso o filme nunca foi lançado nos cinemas, só sendo divulgadas as fotos e o roteiro do filme. Mas em 2015, o Jerry doou esse filme para a Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos para ser exibido em junho de 2024, Batman Unchained. Essa teria sido a sequência do filme Batman e Robin de 1997. A história do filme seria a seguinte: o Batman estaria enfrentando dificuldades em enfrentar seus medos e os demônios de seu passado. Com isso, em uma luta com o Espantalho, que seria o inimigo desse filme e seria interpretado pelo Nicolas Cage, ele seria infectado com a toxina do medo e começaria a ter alucinações. Nessa hora, vários inimigos do seu passado retornariam para julgá-lo em um julgamento. E esses inimigos seriam os vilões que o Batman havia enfrentado anteriormente nos filmes. Eles seriam Duas Caras e o Charada do Batman Forever, Pinguim e a Mulher Gato do Batman Retorno e o Coringa do Batman de 1989. O filme também teria a Arlequina como uma das vilãs do filme, e ela seria a filha do Coringa, que estaria em busca de vingança pela morte de seu pai nas mãos do Batman. Para quem não lembra, o Batman do Tim Burton de 1979, o Batman matava o Coringa no final. O Robin também estaria no filme e eles iriam brigar, fazendo com que o Robin deixasse o Batman para trás, e só depois do final do filme ele apareceria para ajudar o Batman no final. O filme acabou sendo cancelado devido ao enorme fracasso de crítica, público e bilheteria do Batman e Robin. Com isso, a Warner ficou com medo de investir muita grana em mais um filme do Batman e resolveu engavetar esse projeto. Sangue de Bárbaros, o filme mais radioativo de todos os tempos. Sangue de Bárbaros é um filme de 1956 que conta a história de Gengis Khan, fundador do Império Mongol. O filme foi um fracasso de crítica e público e foi considerado um dos piores filmes dos anos 50. Mas esse filme tem uma curiosidade interessante. Ele foi gravado perto da área de testes de Nevada, um local usado pelos Estados Unidos para testes de armas nucleares. Mas, antes da equipe ir gravar o filme próximo a essa área, eles foram avisados pelo governo que o local não apresentava risco nenhum à saúde. O problema é que o diretor Dick Powell acabou morrendo de câncer em janeiro de 1963, poucos anos depois do lançamento do filme. Depois dele, o ator Pedro Armendáriz, em 1960, foi diagnosticado com câncer no rins e com isso ele acabou se suicidando. Depois dele, mais 3 atores acabaram morrendo de câncer até o final dos anos 70. Com isso, o filme acabou recebendo o título de o filme mais radioativo de todos os tempos, Homem-Aranha 4. Essa teria sido a finalização da saga de filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que começou em 2002. O filme até teve um roteiro finalizado, mas ele nunca foi liberado ou vazado. O que foi dito pelo diretor do filme, o Sam Raimi, é que ele considerava ter o Lagarto e o Abutre como vilões do filme. Ele também considerava colocar o Mistério como vilão e ele seria interpretado pelo Bruce Campbell. O filme acabou sendo cancelado por conta de intrigas entre a Sony e o Sam Raimi,
Isso que os dois já estavam tendo problemas durante a produção do Homem-Aranha 3, já que o filme era para ter só o Homem-Aranha e o Harry Osborn como vilões, e o Venom acabou sendo enfiado no meio por conta da Sony. Com isso, quando vieram com a ideia de um quarto filme da franquia e que ele teria que ser tão grandioso quanto os outros 3 filmes, o Sam Raimi acabou desistindo de fazer o filme, e junto com ele, o Tobey Maguire também abandonou o projeto. Depois dos dois terem saído do barco, o filme acabou sendo cancelado. Massacre da Serra Elétrica, baseado em fatos reais. O clássico filme de terror de 1974 ficaria marcado na história como o primeiro filme slasher, que são aqueles filmes que tem um assassino, normalmente muito mais forte que suas vítimas, e saem por aí matando um monte de gente. E o Leatherface marcaria sua presença sendo o primeiro deles, sendo seguido depois pelo Michael Myers do Halloween e o Jason, que foi o que ficou mais famoso. Mas enfim, o filme, quando lançou em 74, fez muito sucesso, e um dos fatores disso foi que na sua capa era dito que o filme foi baseado em fatos reais. Hoje em dia parece até besteira isso de colocar que o filme de terror foi baseado em fatos reais, é que tem uma porrada de filmes que usam esse artifício, mas para a época que o filme foi lançado, essa coisa de filmes baseados em fatos reais não estava tão saturado como hoje em dia. Tá, mas você deve estar pensando, o filme é ou não é baseado em fatos reais? E a resposta disso é sim e não. Sim, porque ele foi baseado em um crime que realmente aconteceu nos Estados Unidos, e não porque, diferente do que a capa do filme diz, o filme não é uma réplica do crime real. Enfim, o filme foi baseado na história de Ed Gein, um assassino e ladrão de túmulos que ficou conhecido por ter usado parte dos corpos de suas vítimas, como a pele, por exemplo, para remendar uma cadeira ou fazer uma calça, ou usar o crânio como uma tigela e outras coisas bizarras que ele produziu. Ele acabou sendo preso e passou o resto de seus dias em um hospital psiquiátrico até morrer com 77 anos devido a uma falha cardíaca e respiratória. A Canção do Sul. Esse é um filme da Disney lançado em 1946 e fez bastante sucesso, além de ser bem revolucionário por conseguir misturar cenas entre os atores reais e os personagens em forma de desenho. Mas esse filme carrega uma controvérsia e um estigma gigantesco. Dando uma bela resumida, o filme traz como personagem o tio Remus, um personagem que surgiu dos livros e contava histórias vindas do folclore afro-americano. Mas o que torna esse filme controverso é a forma como ele apresenta os personagens negros e também o contexto histórico em que o filme se passa. Bom, o filme se passa durante a Era da Reconstrução, um período que ocorreu na história dos Estados Unidos em que após a Guerra Civil Americana a escravidão foi finalmente abolida e os negros finalmente puderam ser livres. O problema é que o filme não deixa explícito em momento nenhum que ele se passa na Era da Reconstrução e que os personagens negros apresentados são trabalhadores livres e não escravos. Com isso, com o passar do tempo, o filme foi ficando cada vez mais e mais problemático. E se antes a Disney relançava o filme várias vezes no cinema e se orgulhava muito desse filme, agora eles jogaram um filme para debaixo do tapete para todo mundo esquecer que ele existe, já que a última vez que ele foi relançado foi em 1986. Se você quer ver uma visão mais aprofundada do que os porquês do filme é tão controverso, eu recomendo dar uma olhada nesse vídeo do canal Entre Planos que vai estar no card e na descrição do vídeo. E muitas pessoas apoiam a ideia da Disney relançar esse filme como uma espécie de mensagem no início, avisando que o filme foi feito em uma época que racismo não era considerado tão errado, mesmo ainda sendo errado. Tipo uma forma parecida com o que a Warner faz quando eles fazem reprises de episódios dos Looney Tunes que tinha piadas racistas. Now, some of the cartoons here reflect prejudices that were common in American society, especially when it came to racial and ethnic groups. Now, these prejudices were wrong then, and they are certainly wrong today. Batman vs Superman de 2004. Depois do lançamento dos dois filmes do Homem-Aranha, a Warner, vendo que os filmes de super-heróis tinham voltado à moda, começou a investir em dois filmes dos maiores heróis do mundo. Um filme do Superman chamado Superman Flyby, que iria começar uma nova série de filmes do Superman, e um filme do Batman adaptando o arco do Batman Ano 1, que é um arco que, como o nome diz, mostra o primeiro ano de Bruce Wayne com o Batman. Com isso, os dois personagens já estariam bem apresentados ao público, e com isso eles poderiam focar em um filme que os dois se encontrariam. Esse filme seria o Batman vs Superman. A história do filme seria a seguinte: Bruce Wayne teria se aposentado da vida de Batman após a morte do Dick Grayson, que é o primeiro Robin,
do Alfred e do comissário Gordon. Com isso, ele conheceria e se casaria com uma personagem nova criada desse filme, que é Elizabeth Miller. Só que durante o casamento, Elizabeth acaba sendo morta pelo Coringa, fazendo com que Bruce volte a vestir o manto do Batman. Enquanto isso, o Superman estaria em um romance com Lana Lang, após um divórcio com a Lois Lane, e também seria o melhor amigo de Bruce. O motivo dos dois entrarem em conflito, pelo que parece, seria devido a um plano arquitetado pelo Lex Luthor. E após os dois terminarem a luta, eles perceberiam que foram manipulados pelo Lex Luthor e se juntariam para enfrentar o vilão. O motivo do cancelamento do filme foi o fato da Warner ter decidido focar apenas nos filmes individuais dos dois heróis, que é o Batman Ano 1 e o Superman Flyby, ao invés de focar no crossover dos dois. Só que mais tarde a Warner cancelaria o Superman Flyby e o Batman Ano 1, e esse projeto do Batman Superman ficou engavetado por um bom tempo. Até que em 2016 a gente teve o relançamento do filme Batman vs Superman do Zack Snyder, e o resto vocês já sabem. O que isso significa? O que isso é esse nome? Por que você disse esse nome? Você disse esse nome? Por que você disse esse nome? É o nome da mãe dele! É o nome da mãe dele! Shrek de Chris Farley. Chris Farley foi um ator americano que ficou bastante conhecido pelos seus filmes de comédia como Um Ninja da Pesada, Os Quase-Heróis e Mong e Lloyd. Mas o que poucas pessoas sabem é que ele quase foi o Shrek. Não esse Shrek que vocês estão vendo, e sim esse Shrek. O motivo dele não ter sido Shrek foi devido à sua morte. Ele acabou morrendo após uma festa devido a uma overdose, tendo só 33 anos de idade. E bom, antes dele morrer, ele tinha gravado cerca de 80 a 90% das falas. O filme seria bem parecido com a versão que temos hoje, com as diferenças sendo o design do Shrek e a sua personalidade seria um pouco diferente, com ele não querendo assustar as pessoas como seus pais e sim querendo poder ajudar elas, assim como podendo até se tornar um cavaleiro. O motivo dessas mudanças no roteiro foi devido ao Mike Myers, que foi contratado para terminar as falas, mas acabou pedindo para os roteiristas mudarem o roteiro do filme para remover os traços da versão do Chris Farley. E o design acabou sendo mudado porque eles consideraram um design muito assustador para as crianças. E em 2015 foram vazados 2 minutos dos áudios da versão de Farley, e podemos ver como teria sido essa versão do filme. Homem-Aranha do James Cameron. Você talvez não conheça o James Cameron, mas com certeza você já viu algum filme que ele dirigiu ou produziu. Tipo, ele é o diretor e roteirista do Exterminador do Futuro 1 e 2, Aliens o Resgate, Titanic e Avatar. Então eu acho meio difícil você não ter assistido algum filme dele. Mas o que eu quero falar mesmo é o filme do Homem-Aranha que ele quase dirigiu. O filme era para ter sido lançado nos anos 90, e o filme contaria a história de origem do Cabeça de Teia da forma que estamos bem acostumados. Ou seja, Peter Parker, durante a visita ao laboratório, acaba sendo picado por uma aranha radioativa e começa a desenvolver poderes de uma aranha, andar nas paredes, super força e, como novidade desse filme, a habilidade de soltar teias por ele mesmo ao invés de usar um lançador de teia. Ele deixa um bandido escapar da polícia e depois descobre que esse mesmo bandido matou o tio Ben, e com isso ele resolve se tornar o Homem-Aranha e começa a combater o crime em Nova York. O filme seria para maiores de 17 anos devido à violência, palavrões e até uma cena de sexo entre a Mary Jane e o Homem-Aranha. Uma parte interessante desse projeto cancelado são os atores que seriam escolhidos, que no caso seria o Leonardo DiCaprio como Homem-Aranha e o Arnold Schwarzenegger faria uma pontinha no filme como o Dr. Otto Octavius, que mais tarde viraria o Dr. Octopus. Os motivos do cancelamento do filme são os seguintes. A Karolko, que era a produtora que estava com os direitos para fazer o filme do Homem-Aranha, acabou falindo em 1996. Com isso, os direitos cinematográficos do Homem-Aranha voltaram para a Marvel. Mas adivinha, a Marvel estava quase falindo nos anos 90, e eles tiveram que vender os direitos de vários de seus personagens. Com isso, o Homem-Aranha acabou ficando com a Sony. Com isso, o James Cameron acabou desistindo de fazer algum filme do Homem-Aranha, e com isso a Sony fez a trilogia de filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire que a gente conhece. A morte de Vic Morrow. Provavelmente esse é um dos, se não o pior acidente que ocorreu na história do cinema.
Durante a produção de um filme para a série Twilight Zone, Vicky Morrow e 2 crianças sofreram um acidente horrível durante a filmagem do filme. Dando um contexto rápido, o filme, assim como a série de TV, aborda temas como ficção científica, suspense e horror, e o filme da série adapta 3 episódios da série em 3 segmentos independentes e um quarto que é um remake de um episódio. Mas o que importa mesmo é o primeiro segmento, Time Out, onde nele somos apresentados a um homem com muita raiva chamado William Connor, que ficava falando mal de várias minorias diferentes como judeus e negros, enquanto enchia a cara num bar. Até que na hora que ele sai do bar, ele se vê em uma Paris dominada pela Alemanha nazista. Nessa hora, soldados alemães o veem e começam a tratar ele como um judeu. Ele foge e acaba sofrendo uma queda. Na hora que ele acorda, ele percebe que vai ser linchado pela KKK como se fosse um negro no sul dos Estados Unidos. E depois disso, ele acaba sendo teletransportado para uma floresta no Vietnã e começa a ser caçado por soldados americanos que acham que ele é um Vietcong. E nessa hora que a merda aconteceu. Durante a gravação de uma cena em que Vicky Morrow estaria levando 2 crianças enquanto fugia de um helicóptero, a pessoa responsável pelo lançamento de fogos de artifício para simular explosões acabou acertando a cabine do piloto do helicóptero, que acabou perdendo o controle e caiu em cima do Vicky Morrow e as 2 crianças. Com isso, Vicky Morrow e uma criança acabaram sendo decapitadas por conta da hélice do helicóptero e a outra criança morreu esmagada. Depois desse acidente horrível, o diretor John Landis acabou sendo processado e foram criadas novas leis envolvendo atores mirins, como por exemplo, proibir crianças de trabalhar à noite e próxima a explosões. Acidente na Arca de Noé. Todo mundo aqui pelo menos já ouviu falar da clássica história bíblica da Arca de Noé, aquela em que Deus fica putaço com a humanidade e pede para Noé construir uma arca gigante para que ele possa salvar a sua família e um par de cada animal existente na terra de um dilúvio. Essa história é bem conhecida e já foi adaptada algumas vezes no cinema, e a que eu quero chamar a atenção é um filme da Arca de Noé de 1928. O filme é parcialmente mudo e preto e branco, mas o que deixou esse filme em específico conhecido foi o The Cremaster Cycle. Essa é uma franquia de filmes bem estranha. Para começar, eles foram lançados fora de ordem, já que o primeiro filme foi lançado em 94 e se chama Cremaster 4, o segundo foi lançado em 95 e é o Cremaster 1, o terceiro é o Cremaster 5, o quarto é o Cremaster 2 e o último lançado é o Cremaster 3 em 2002. Esses filmes, além de serem bem estranhos, eles são super divisíveis. Uma parte ama esses filmes e a outra odeia com todas as forças. Mas eu não tô aqui para fazer uma análise desses filmes, e sim falar dessa curiosidade deles terem sido lançados fora de ordem. E antes que eu esqueça, esses filmes só foram lançados para DVD pela simples bagatela de $100 mil. Him, ou Ele em português, é um filme pornô gay que conta a história de um jovem homossexual que cria uma fixação bizarra com Jesus Cristo. O filme foi lançado em 74 e chegou a aparecer uma lista do Golden Turkey Award, que é tipo um framboesa de ouro. Depois disso, esse filme sumiu. Até o presente momento não tem nenhuma cópia desse filme. E para piorar a situação, o ator que interpretaria o jovem homossexual morreu nos anos 90, impedindo que a gente pudesse, perguntar para ele se o filme sequer existe. Milo e Otis. Koneko Monogatari é um filme japonês e que veio aos Estados Unidos com o nome de The Adventures of Milo e Otis, e no Brasil com o nome de As Aventuras de Chatran. O filme conta a história de um gato amarelo chamado Milo que conhece um pug chamado Otis. Os dois acabam virando melhores amigos e em uma de suas brincadeiras, o Milo acaba sendo levado por uma correnteza e os dois amigos acabam sendo separados. Com isso, Otis parte em uma viagem para salvar seu melhor amigo. Apesar do filme ter essa história bonitinha, ele tem um dos bastidores mais sombrios da história do cinema, já que aproximadamente 20 gatinhos acabaram morrendo, fora que um pug foi morto e devorado por um filhote de urso. Pelo visto, os filmes mais bonitinhos e inocentes sempre têm as piores histórias de bastidores, certo? Certo? Bom, esse é um excelente caso de pessoas acusando sem ter qualquer prova, já que essas acusações vieram de organizações de defesa dos animais da Austrália e Europa,
Mesmo o filme tendo recebido a aprovação da Sociedade Humana dos Estados Unidos, que é uma organização americana sem fins lucrativos e que se concentra no bem-estar animal e se opõe a crueldades relacionadas com animais de âmbito nacional, e também recebeu a aprovação da Sociedade Humana do Japão, que tem objetivos parecidos com a sua organização americana de nome parecido, Filmes Mondo. Filmes Mondo, ou Shockumentary, é um tipo de gênero de filmes documentários, só que ao invés de ser que nem um documentário normal, que falaria da vida de alguma celebridade ou figura histórica, eles focam 100% em te deixar chocado. Daí que vem o nome, Shockumentary, junção das palavras shock, que eu não preciso explicar o que é, com mentary, que vem de documentary, que é documentário em inglês. E esses shockumentaries focam bastante nas partes gráficas e chocantes, principalmente envolvendo violências contra animais ou seres humanos. Um dos mais famosos shockumentary é o Faces da Morte, que talvez você ou alguém mais velho conheça, que é um filme que mostra várias mortes diferentes, como em abatedouros de animais, tribos indígenas caçando e uma das mais famosas, a cena em que um macaquinho é morto para que seu cérebro seja servido em um restaurante de comidas exóticas. E bom, mais da metade das mortes mostradas nesse filme e em todos os shockumentaries são falsas. As únicas mortes reais no Faces da Morte, por exemplo, são a de eventos históricos reais, como o Holocausto, a fome na África e alguns incidentes em que pessoas foram reféns de bandidos e acabaram morrendo. A parte tensa desses filmes é que se você não souber que a maioria das mortes são falsas, tu cai que nem um patinho achando que elas são reais. E para adicionar sal nessa ferida, a maioria desses filmes são bem fáceis de se achar nessa mesma plataforma da qual você está vendo o meu vídeo, o YouTube. Bom, o vídeo finalmente chegou ao seu fim e eu espero que você tenha gostado dele. Ele deu um belo trabalho para ser feito, então se você gostou do vídeo, por favor deixe um like e compartilhe o vídeo com algum amigo ou amiga seu e já aproveita e se inscreve no canal. Eu desejo a você um ótimo dia ou noite e até breve.